Boa noite. Tudo bom? E aí, vamos perder o medo do umbral? Quem tem medo de ir pro umbral? Ninguém? Maravilha, hein? Ah, sabia. Eu sempre tive também. Mas vamos estudar hoje, vamos começar a desmistificar. São 2 dias. Hoje a gente vai ver a geografia e os moradores. A geografia em específico, o que eu vou mostrar para vocês é fruto de um estudo que eu venho fazendo já há 4, 5 anos. Mais os desdobramentos, psicografia. Enquanto eu não encaixei um quebra-cabeça de uma forma lógica de tudo que está na doutrina que eu já li, Emmanuel, André Luiz, Allan Kardec, Ivone, até os novos, do Robson Pinheiro, do Inácio, enquanto eu não achasse esse quebra-cabeça bem encaixado, eu não estava satisfeito. Porque eu vim escrevendo alguns livros e presenciando algumas coisas de desdobramento que não tinha lógica, não estava achando lógica. Então, hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês é isso. Eu não estou inovando em nada, eu só encaixei as peças. Quando você pega, quem quiser depois, pega o livro que chama Cidades do Além. Também do Chico, pelo Espírito Lisias. Lembra o Espírito que recebeu o André Luiz? Então, depois dessa aula de hoje, você lê o livro, você vai entender bem o que está ali. Ele explica essas questões de geografia dimensional. Um pouquinho de outra forma, mas você vai ver que é em total sintonia. Então, não estou inventando nada, mas é algo diferente, a forma que nós vamos ver. Hoje a gente vai ver a geografia e os moradores. Quem que mora lá? E aí, semana que vem, a gente vai ver os grupos socorristas, as instituições, os hospitais e como desencarnar, para ninguém errar quando chegar a hora. Tem que desencarnar do jeito certo. Não vai para o lugar errado, estou brincando. Mas semana que vem a gente vai ver isso, toda essa parte. E depois começa o curso que a gente tem aqui de terça-feira, que eu apresento com o João, que é Obras do Espírito do André Luiz. São todas as obras de forma didática, não é a leitura do livro. Daquela foto lá, qual das duas realidades é umbral? A de baixo? A de cima não? Quem acertar ganha passe. Quando a gente desencarnar, para onde que a gente vai? Para de baixo, para de cima? Um pouquinho de baixo, depois de cima? Ou só embaixo? Primeiro para uma, depois para outra? Realmente é o maior medo, né? Ficar lá 1 ano, a pessoa fala, vou ficar 1 mês, eu tenho que ficar 1 mês lá na lama, para depois ser socorrido. André Luiz ficou 8 anos. E o que aconteceu com o André Luiz? Ele ficou lá maior tempão, naquela lama. Quem assistiu o filme, imagino que a maioria viu o filme, ou leu o livro, né? O livro começa com ele no umbral. Vai acontecer com todos nós, mesmo que em intensidade diferente. A gente vai ter que ficar lá, tem que ficar lá sofrendo em algum lugar. É necessário? E aí nós podemos perguntar, é o inferno espírita? Né? Porque como o espiritismo é muito novo, muitos estão vindo de outras religiões, a pessoa chega aqui e aí ela vai se localizando, né? Umbral, tá, inferno. Nosso lar, céu, tá, já me localizei. É normal isso, aí cria esse medo. E as outras regiões? Gente, tem região pior que o umbral. Em regra, possuímos muito mais medo de acordar como André Luiz, no meio do nada, na lama, cheio de seres infelizes, aquela cena do filme mesmo, né? Do que habitar as esferas mais densas, tem lugar pior que umbral. Lugar muito pior que umbral. É pior? É, muito pior que umbral. E por quê? Primeiro que muitos não estudaram e não sabem que existem essas outras esferas. Né? Não sabem que existem essas outras regiões. E os que estudaram, em regra, também não... Né? Esses que estudaram sabem que nessas outras esferas costumam ficar os espíritos mais renitentes do mal. Ou seja, querem e procuram o mal de forma deliberada. E a gente não se classifica assim, não é mesmo? Alguém se classifica aqui assim? Me avisa aí que eu vou ficar com medo. Procura o mal pelo mal? Como que a gente se classifica? Como pessoas com defeitos,
lutando para melhorar um pouco, né? Fazer a chamada reforma íntima, fazendo caridade dentro do possível, estudando o Evangelho. Então qual que é o nosso medo? Ficarmos um tempinho ali, no umbral, até que venha uma alma caridosa e nos socorra. E nos leve para alguma colônia, alguma instituição, algum hospital. O medo espírita é esse: de cada 10 pessoas que você conversa espírita, 9 falam, eu vou ficar um mês no umbral, ficar um ano, eu vou acordar com a cara na lama. E, inclusive, esse curso surgiu por causa da Lídia, já desencarnada lá do Comunidade Eurípides Barçanufo, que ela me procurou, ela veio assistir o curso que nós damos do André Luiz, e por causa disso ela me procurou e falou assim, Breno, eu queria que você desse um curso só de 2, 3 dias, lá na comunidade, mas que é para o povo perder o medo do umbral. Que todo mundo tem medo de acordar no umbral. Então eu quero que você monte um curso que é para perder o medo do umbral. Como que eu vou fazer um curso para o pessoal perder o medo do umbral? Aí eu fui bolando o curso. Ou seja, fiquem sabendo, quem vier até a semana que vem, vai sair sem o medo do umbral. Vão sair todos tranquilos. Todos nós temos esse medo. Iremos todos para o umbral? O que vocês acham? Vamos todos para lá? Não? O pessoal tem bastante gente otimista aqui. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Foi o Luiz Pasteur que falou isso, né? Aí eu criei essa frase aqui, um pouco de André Luiz nos deixa morrendo de medo de ir para o umbral. Muito nos tranquiliza. Gostaram? É minha. Depois a gente estudar bastante, a gente vai perder o medo. No final desse curso rápido, só hoje e semana que vem, eu quero que vocês tenham 2 certezas. Sim, em regra, iremos todos para a esfera, ou alguma das esferas, nós vamos ver que tem mais de uma, que em seu conjunto ficaram conhecidos como umbral. Só alguns bem evoluídos. Esses bem evoluídos todo mundo conhece, viu? Gandhi, Madre Teresa, creio que o Divaldo. Esses daí eles vão para outras esferas. Mas a gente, em regra, vai para alguma das que compõem o umbral. Porém, graças a Deus, não iremos acordar na lama. Graças a Deus, não precisamos sofrer. Não é necessário isso. Isso não está na lei divina. Você tem que desencarnar e ficar sofrendo em algum lugar desértico, passando fome, para depois ir para uma colônia. Não tem isso. Nós vamos entender. E para entender isso, a gente precisa entender a geografia dimensional do mundo espiritual. Porque o Espiritismo, em 1850, os Espíritos falaram para Allan Kardec do jeito que era possível falar, com a linguagem da época e a ciência da época. Tudo evoluiu. Eles fizeram milagres naquela época. É só tentar descrever o que está acontecendo hoje naquela época. Câmera, data show, ar-condicionado, você não tem palavras. Aí imagina espíritos superiores tentando responder questões complexas em 1850. E mesmo assim você pode ver que algumas questões está escrito. Isso não é possível responder. A sua linguagem é muito pobre, ainda não é possível responder. Então eles fizeram milagre, né? E no limite do que foi revelado para nós, nas diversas obras, como eu falei para vocês, eu só montei o quebra-cabeça, a gente entende que existem infinitas dimensões. Não é assim, mundo físico, mundo espiritual, só as 2 e acabou. Não, são várias, infinitas dimensões. São o que a ciência estuda como universos paralelos, é o nosso mundo espiritual. São várias dimensões, vários universos paralelos ao nosso. Todos esses universos paralelos ao nosso é o que a doutrina espírita chama de mundo espiritual. Está lá na questão 27, quando vocês fizeram milagre, já está lá, questão 27 do Livro dos Espíritos. Trindade universal. Deus criou o espírito, criou a matéria. Tudo deriva desses 3 elementos. É a trindade universal. Eu não concordo disso. Estou dando uma palestra a espírito. Quem não concorda disso, ótimo. Aí eu não tenho culpa. Eu estou seguindo o que o espiritismo nos diz. Então tudo que eu falar aqui está em sintonia com o espiritismo. Quem não concorda pode chegar em casa, apaga a luz, se concentra, chama Allan Kardec, chama André Luiz, briga com eles.
Estou trazendo o conhecimento deles. Então, o que nós chamamos de plano espiritual são as dimensões paralelas à nossa. Com matéria. Ah, então é matéria lá no mundo espiritual? Tem que ser, porque não é nem espírito nem Deus. Então, o mundo espiritual tem que ser matéria. Em outra composição? Em outra composição. Qual a composição? Infinitas. São várias composições. Então, a pessoa vai sentar, tem cadeira? Tem, ela senta em algum lugar. Esse algum lugar nem é Deus, nem é espírito. Sobrou o quê? Matéria. Se ela fosse sentar em algum lugar que não fosse matéria, ela ia cair no vazio, que não ia ter nem chão. Porque o chão tem que ser matéria. Então, quando você pega as obras de todos os médiuns respeitáveis, todos vão narrar cidades, florestas, rios. Então, tem matéria abundante lá. É o instrumento do espírito. Olha o que o André Luiz fala no livro Missionários da Luz. Não somos duas raças antagônicas, ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através da linha da vida e da morte. E sim, a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciada um dos outros pelos impositivos de vibração. Vibração do quê? Vibração, qual que é a vibração que ele está falando? Justamente da matéria, que para nós o espiritismo é matéria elementar primitiva ou fluido cósmico universal, conforme o nome que você quer adotar. A sua composição muda a cada dimensão. A cada dimensão vibratória, a matéria está em uma composição. A gente vai ver daqui a pouco um vídeo, peraí, na próxima. A outra passagem da evolução em dois mundos. Os mundos, o campo de desenvolvimento da alma, com suas diversas faixas de matéria, em variada expressão vibratória. Cada campo, um plano de existência. A gente vai ver um vídeo da teoria das cordas. É a teoria hoje mais desenvolvida, mais respeitada, tentando explicar tudo. Né? E ela parte para qual princípio? Que toda matéria deriva de um elemento. Uma cordinha em vibração. E o que o Espiritismo fala? Que toda matéria deriva de um elemento. Fluido cósmico universal. O problema é que a gente costuma pensar toda matéria no mundo físico. Mas não, é toda matéria. Ou seja, lá no mundo espiritual, se eu pegar lá a cadeira no mundo espiritual, que é uma matéria, a porta, a casa, a floresta, qualquer coisa, são matéria, e eu for lá na matéria elementar dela, está lá, é igual a matéria elementar daqui. Porém, lá ela está em uma vibração. Aqui ela está em outra vibração. Conforme a vibração, muda a dimensão da matéria. Nós estamos em uma dimensão da matéria. Lá eles estão em outra dimensão da matéria. E são infinitas dimensões da matéria. Nossa, ele vai mostrar no vídeo, a nossa é conhecida como terceira dimensão. Isso é nome didático, porque a matéria tem altura, largura, profundidade. E aí, didaticamente, o pessoal fala que nas outras é a quarta, quinta, sexta. Mas a questão não é a dimensão, é a vibração da matéria que vai mudar a dimensão. Primeiro vem a vibração. Vamos ver o vídeo que é bem legal, ele é bem didático. Pode apagar a luz, é melhor. To tell you three key things about string theory. First off, what is it? Well, it's an approach to realize Einstein's dream of a unified theory of physics, a single overarching framework that would be able to describe all the forces at work in the universe. And the central idea of string theory is quite straightforward. It says that if you examine any piece of matter ever more finely, at first you'll find molecules, and then you'll find atoms and subatomic particles. But the theory says that if you could probe smaller, much smaller than we can with existing technology, you'd find something else inside these particles. A little tiny vibrating filament of energy, a little tiny vibrating string. And just like the strings in a violin, they can vibrate in different patterns, producing different musical notes. These little fundamental strings, when they vibrate in different patterns, they produce different kinds of particles. So electrons, quarks, neutrinos, photons, all other particles would be united into a single framework, as they would all arise from vibrating strings. It's a compelling picture, a kind of cosmic symphony, where all the richness that we see in the world around us emerges from the music that these little tiny strings can play. But there's a cost to this elegant unification, because years of research
have shown that the math of string theory doesn't quite work. It has internal inconsistencies unless we allow for something wholly unfamiliar: extra dimensions of space. That is, we all know about the usual 3 dimensions of space, and you can think about those as height, width, and depth. But string theory says that on fantastically small scales, there are additional dimensions crumpled to a tiny size, so small that we have not detected them. But even though the dimensions are hidden, they would have an impact on things that we can observe, because the shape of the extra dimensions constrains how the strings can vibrate. And in string theory, vibration determines everything. So particle masses, the strengths of forces, and most importantly, the amount of dark energy would be determined by the shape of the extra dimensions. So if we knew the shape of the extra dimensions, we should be able to calculate these features, calculate the amount of dark energy. The challenge is, we don't know the shape of the extra dimensions. All we have is a list of candidate shapes allowed by the math. Now, when these ideas were first developed, there were only about 5 different candidate shapes, so you can imagine analyzing them one by one to determine if any yield the physical features we observe. But over time, the list grew as researchers found other candidate shapes. From 5, the number grew into the hundreds and then the thousands. A large but still manageable collection to analyze, since, after all, graduate students need something to do. But then the list continued to grow into the millions and the billions, until today, the list of candidate shapes has soared to about 10 to the 500. So, what to do? Well, some researchers lost heart, concluding that with so many candidate shapes for the extra dimensions, each giving rise to different physical features, string theory would never make definitive, testable predictions. But others turn this issue on its head, taking us to the possibility of a multiverse. Here's the idea. Maybe each of these shapes is on an equal footing with every other. Each is as real as every other, in the sense that there are many universes, each with a different shape for the extra. Que é exatamente o que o Espiritismo explica. De outra forma, porque acompanha a evolução. Esse mapa aqui é um mapa do plano espiritual que tem no livro Cidades do Além. Porém, o erro comum é você imaginar que é como se fosse cada um desses é uma faixa vibratória. Só que o erro é você imaginar que é uma faixazinha. Não é faixa de tamanho, é faixa de escala vibratória. Essa escala vibratória é mais densa, essa menos, essa menos, essa menos, essa menos, essa menos. Mas cada faixa vibratória dessa é um mundo, é um planeta todo, paralelo ao nosso. É um universo paralelo ao nosso. É redondo. Porque imagina, nós temos um plano espiritual paralelo a Marília. Só que lá na China tem outro também. É um mundo todo, girando tudo. Tem lá o nosso lar, narra um rio de proporções gigantescas. Ah, mas aonde vai parar esse rio? Vai continuar indo. Vai parar no oceano de lá. Tem montanha, tem cidades, tem tudo. A gente tem que imaginar dessa forma. Imaginando que fosse toda a Terra, vamos imaginar assim, ó, Terra são universos paralelos ao nosso. É um mundo todo redondinho. Né? Todo redondo. Né? Aquele mapa aqui, como que a gente tem que olhar ele? Imaginando um corte assim, tá bonitinho? Foi eu que fiz, eu não sei desenhar nada. O dia que eu desenhar alguma coisa, vocês podem ter certeza que realmente foi mediúnico. Nada. Você tem que imaginar o seguinte, esse desenho aqui, crosta, é aqui, ó. Porque aqui nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo em 2 dimensões. Nós estamos na dimensão física e na espiritual, que está entrelaçada com a nossa diretamente. Por exemplo, quando falar tem espírito entre vocês, é que ele está vivendo nessa dimensão. Eu também sou espírito. Ele é espírito, sou espírito. Né? Eu estou em uma dimensão, ele está em outra. Essas 2 estão entrelaçadas. Onde está nosso lar? Nosso lar está aqui. Ó. Nosso lar ainda está no chamado umbral. Umbral denso, umbral médio, umbral sutil. Cada faixa vibratória dessa é um mundo, é uma esfera. Os espíritos chamam nos livros de esferas, para dar essa ideia, mas eles colocaram esferas para não assustar tanto.
mas é um mundo, é um planeta, esferas. Essa daqui é um pouquinho mais sutil dessa que está entrelaçada com a nossa. A outra mais sutil, e aí vai indo. Umbral, por que o nome umbral? O que é umbral no dicionário? A batente da porta, a passagem. Porque essas esferas aqui, a gente vai olhar mais a fundo daqui a pouco, elas são esferas ainda de passagem na nossa atual evolução. Porque ou você desencarna, vem para cá, fica um tempo e volta, ou você consegue já por nível evolutivo ascender para esferas ainda mais evoluídas. Só que esse é o umbral, você tem aqui, ó, que não é abaixo. Olha o nome que vem de religiões já, né, anteriores à nossa, trevas, abismos. Aqui é mundo também, tem mundo, é um mundo redondo, paralelo ao nosso, com montanhas, rios, florestas, cidades. No livro Dragões, do Vanderlei de Oliveira, ele narra uma cidade aqui de 40 milhões de habitantes. 40 milhões, é uma metrópole muito grande. São Paulo tem 10. Ele está falando de uma de 40, uma de 40. André Luiz narra, ele está aqui, nós vamos ver, recebe uma missão de espírito que mora aqui, ele está aqui, para socorrer Gregório aqui. Chegando aqui tem uma cidade, a cidade. Ah, mas e lá nas dimensões muito evoluídas, porque o espírito, a gente não sabe como é. Não tem nem paralelo para explicar para nós como é que é nesses lugares. O corpo já mudou, a mente já mudou, o espírito já está em outra fase. Tudo é diferente, a alimentação é tudo muito diferente. Nós estamos na fase de conhecer aqui. Tudo que vocês leram até hoje sobre o mundo espiritual, descreve essas 3 esferas, a que está aqui com a gente, e essas daqui. Ah, essas daqui, bem superficial. Por exemplo, o Inácio está aqui, ele vai visitar aqui, fica 5 minutos e volta. O André Luiz está aqui, recebe a visita de alguém que foi lá. Manuel Filomeno está aqui, dorme, se desdobra e vai visitar. Está lá no livro Transição Planetária. Ele narra esse sonho dele. Ou seja, o espírito desencarnado, ou seja, o espírito vivendo numa outra dimensão, deixa o corpinho dele aqui, corpo espiritual, perispírito, dorme e vai visitar outra esfera. Quando volta, relata num livro para nós que estamos aqui. E como que se desloca entre essas dimensões do mundo espiritual? O André Luiz foi que chegou mais perto do termo técnico, mas nós imaginamos que são passagens dimensionais mesmo, os vórtices energéticos que permitem essa mudança de uma para outra. O André Luiz chama de campos de saída. Ele coloca, define lugares limites entre as esferas inferiores e superiores. É textual, está no livro isso. Entre as esferas inferiores e superiores. Mas está descrito em toda a literatura espírita. Cada um descrevendo conforme o seu conteúdo. Porque quando a gente analisa alguma coisa, a gente analisa o que a gente sabe. Então o irmão Jacob, no livro Voltei, ele descreve como uma ponte. Atravessei uma ponte luminosa e fui para tal esfera. No livro Abismos, do Raineri, que ele vai descendo para as esferas inferiores, ele descreve como uma porta mesmo. Dragões, ele descreve. Na próxima dimensão é muito interessante, porque o Inácio Ferreira ele está aqui, no nosso lar, e pega um transporte para cá. E aí ele está no transporte, ele pergunta para o piloto, a gente vai para cima, para baixo? Falou, não é nem para cima e para baixo, é para frente. Que é para acessar um vórtice energético para passar. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala, tem 2 caminhos para chegar na crosta. Um demorado e outro rápido. Porque ou ele pode passar direto para cá, ou ele tem que ir passando pelas outras. Um espírito muito evoluído, que a gente pega no livro dos espíritos, quando eles falam espíritos, ele se desloca na velocidade do pensamento. Um espírito muito evoluído, sem dúvida, ele consegue passar por essas dimensões muito rápido, porque todas essas dimensões, no fim, estão entrelaçadas, com uma camada de uma cebola. Todas elas. É que a gente ainda não tem essa capacidade. A gente vai passando de uma para outra. Se surgir dúvida, pergunta, senão eu vou passando. Não é fácil essa locomoção. Não é fácil para nós, espíritos medianos. Em regra, o espírito fica preso ali na esfera que desencarnou mesmo, tem afinidade.
temos que os abismos, regiões infelizes, conhecida como umbral, as colônias, todas elas estão na dimensão do lado da nossa, que alguns chamam de quarto. Que é um nome didático, como falei para vocês, só para designar que tem ela e outras. São infinitas dimensões. E o que é uma colônia espiritual? É uma cidade. Cidade, não é nada diferente, nada mesmo. Ah, então, Marília é uma colônia espiritual. Vocês não são espíritos? São ou não? Eu sou espírito. Eu estou encarnado, mas eu sou espírito. Depois eu vou estar desencarnado. Vou continuar sendo espírito. Aí vou habitar uma cidade no mundo espiritual, que é uma colônia espiritual. Então nós já vivemos uma colônia espiritual no sentido amplo. É uma cidade, nada além disso, não tem nada místico. Tem cidades mais evoluídas, cidades menos evoluídas. São milhares de cidades espalhadas por todo o mundo espiritual. Em esferas mais desenvolvidas e esferas menos desenvolvidas. Ah, então lá nas regiões que o pessoal chama de trevas, abismo, que só é a esfera mais densa que a nossa, só isso. Tem cidade? Tem, como falei para vocês. Esferas menos desenvolvidas, a quarta são conhecidas como abismo ou umbral. E essas esferas, por estarem tão próximas de nós, estão em constante permuta de vibrações. Quanto maior a diferença vibratória, fica mais difícil alcançar. Mas essas que estão muito próximas, o umbral denso, que é conhecido como abismo, que é a esfera mais densa, está muito próximo. Então é muito alimentada pelos nossos pensamentos, a gente está em constante vibração. André Luiz fala que nós estamos diretamente ligados a essas regiões. Então é muito comum na hora do sono, no desdobramento, você visitar uma das duas. Você vai para mais densa ou para menos densa, conforme o quê? Sua sintonia vibratória, sua sintonia espiritual. Você acabou de assistir The Walking Dead, um seriado de terror, e vai dormir. Para onde você vai? Não vai para uma região de luz, né? Você vai descer para um lugarzinho, pode falar. Que não é descer, né? São mais densos. Não vai ficar aqui nessa que é entrelaçada com o nosso. Vai ficar nas esferas próximas, a gente vai chegar nisso. Energias próximas. É o normal. Por isso que eu falei que o natural é a gente ir para uma das 3 esferas que compõem o chamado umbral. É o natural. Mas não tem nada a ver com aquela imagem que a gente tem. A gente vem para uma das 3 aqui. É o normal o nosso lar aqui. Todo mundo achou bonito o nosso lar? 1950. Imagina como é que está hoje. Aqui, ó, cortando de outro jeito. Nós estamos aqui. Mais denso, menos denso, menos denso, menos denso, menos denso. Vai indo. Existem inúmeras outras esferas que formam outros planos. Os espíritos que alcançam sublimação moral para habitar em dimensões mais evoluídas sofrem uma segunda morte. É textual. Uma vez eu dei uma aula aqui na terça, foi o João, e vieram perguntar, mas André Luiz nunca falou de segunda morte. Está lá, livro de libertação. O mentor do André Luiz chega para ele e fala, você já ouviu falar de segunda morte? É textual. Não é? O espírito não morre. Morte é só troca de roupa. Então ele está aqui, morando ele está morando aqui no nosso lar e o espírito dele ascendeu, atingiu um nível mental, espiritual, para ir viver em dimensões muito sutis. Ocorre que nessas outras dimensões já mudou tudo, inclusive o corpo. Então ele deixa esse corpo aqui e lá a mente dele engendra um outro corpo, adaptado para aquela nova realidade. Essa é uma segunda morte. Quando vira em ovoide, o mentor falou dele justamente quando ele estava explicando o ovoide. É quando o corpo espiritual adoece tanto, vai adoecendo, 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 que vira um ovinho. Sofre uma segunda morte aqui. Aí ele tem que ou reencarnar, ou sofrer um tratamento lá no plano espiritual. O normal, mais fácil é o reencarne. Que aí os moldes mentais da mãe ajudam na reconstituição do corpo físico, do corpo espiritual. Então é textual isso, gente. Não é que é mais ou menos, não. É que a maioria das pessoas ouve isso e pensa, então o espírito morre. Não é que morre. Só mudou de roupa.
Ah, pode ter a terceira, pode ter a quarta, pode ter a quinta, eu não sei quantas dimensões tem, conforme vai evoluindo. Né? Ele foi narrado lá para André Luiz no livro Libertação. E conseguiríamos habitar aonde? Aonde esteja em afinidade conosco. Não adianta eu querer morar em nosso lar se eu não tenho afinidade com o nosso lar. Não adianta eu querer ir lá para uma esfera evoluída se eu não tenho. Eu não vou querer. É só pensar aqui hoje. Ó, vamos sair daqui todo mundo, vai ter ônibus aqui fora, nós vamos para uma cidade maravilhosa. Não tem criminalidade, tudo perfeito. Os governantes são espírito de luz. Só que lá o pessoal está aprendendo a se alimentar da luz solar. Né? Ninguém fala mal de ninguém. Não tem cerveja, não tem picanha. Não tem jogo do Corinthians. Acho que eu vou ficar por aqui. Né? Você começa, não tem doce, não tem pudim, não tem sorvete. Você começa a pensar, fala, eu tenho afinidade, eu quero ficar por aqui mesmo. Né? Não tem chocolate. Né? Porque a gente não tem afinidade. Conforme você vai evoluindo, naturalmente seu espírito vai sublimando. E você vai deixando alguns vícios mentais, alguns hábitos mentais de dimensões mais densas. Isso é natural. E vai se adaptando a dimensões mais sutis. Essa é a evolução. Isso não quer dizer que iremos morar na lama ou em cavernas, mas vamos morar em cidade e em esferas que estão em sintonia conosco. Até mesmo os espíritos renitentes do mal, ou seja, as esferas densas, conhecidas como abismos, trevas, eu não gosto desses nomes, mas é o jeito que é narrado. Eles habitam em esferas. Olha no livro A Libertação, que eu contei para vocês. Eles foram resgatar um espírito que estava renitente no mal há 700 anos. Há 700 anos, ele governava lá, fazia parte do governo de uma cidade. Essa cidade é localizada em uma das esferas do chamado abismo, ou seja, mais densa do que essa. E nesse local existe cidade, um governo, casas, ruas. Vamos ver uma passagem que mostra essa parte. O André Luiz falando, subimos dificilmente a rua íngreme, rua e em pequeno planalto, que se nos descortinou aos olhos espantadiço, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada. Palácio, matéria, palácio, casarão, mansão, nome que você queira dar. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentando carros soberbos. Está lá na Libertação. Mas André Luiz viajou. Se você pegar toda a doutrina espírita, todos os médiuns respeitados têm narrativas parecidas. A Ivone, que escreveu Memórias de um Suicida, que a gente vai ver aqui, ela disse, quando eu psicografei o livro, eu guardei ele. Falei, eu não vou publicar, porque o pessoal vai achar que eu sou louco. Ela é da época do Chico Xavier. Só quando saiu o Nosso Lar que ela teve coragem de publicar, por volta do Nosso Lar, publicar o Memórias. Olha o que ela narrou no Memórias, para vocês terem uma noção. Memórias de um Suicida. Que o Chico falou que é o melhor livro do século passado, espírita. Né? Quando chegou o grupo de socorro, saímos de um salto para a rua, vielas e praças encheram de condenados como das vezes passadas vezes. Estacionou o trem, chegou um trem na cidade. Na praça lamacenta. Estranha voz, porém, indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simples, abrigo número tal, rua número tal. Está lá no livro, não mudei nada não. Abrigo número 36, rua número 48, atenção, ingressar ao comboio de socorro. Olha lá. É uma cidade. A gente pensa o Vale, né? Pensa na novela Viagem, do Alexandre. Né? Com certeza não é um lugar agradável, nem bonito. Uma natureza muito triste. Mas é uma cidade. Dentro desse vale tem ali uma cidade precária, com ruas e abrigos. Só imaginar uma cidade muito pobre da nossa dimensão, você imagina isso. Nas esferas mais densas da crosta existem lugares muito sombrios e tristes. Além da cidade, realmente é triste, realmente é sombrio. Quando você vê a descrição, a natureza ela é muito ainda judiada, ela é muito, porque as vibrações mentais influenciam diretamente. E como a maioria está ali num estado muito infeliz, é uma natureza muito triste. Mas, se você pensar que, por exemplo, na nossa dimensão, nós temos uma grande São Paulo, um rio, todo poluído, isso não é triste?
ou a natureza que a gente está destruindo. Quando você tenta fazer um paralelo com a nossa dimensão, você vê que dá para entender melhor. Como o ser humano vai destruindo a dimensão em que está. Não é Deus que criou essa dimensão triste. É a gente que vai destruindo. Na primeira, mais sutil, ainda segue uma natureza muito triste, que é chamada umbral denso. A segunda, mais sutil, já tem várias colônias sérias, voltadas para o bem, espíritos já conscientes que querem evoluir, que querem crescer, que querem se desenvolver. Assim como na terceira. A partir da 4, já tem as sociedades avançadas, das quais temos pouquíssimas informações. Quase nenhuma. Então o que a gente conhece é isso daqui. Ó. Então precisamos entender que é multidimensional. A nossa morada é uma das esferas próximas à crosta, as quais são conhecidas como umbral médio ou sutil. Né? Vai para um dos dois. O normal é vir para cá. Isso não é ruim, não desanimem. Fiquem felizes. Vocês não acharam bonitinho o nosso lar? Eu achei, quando vi o filme, lendo o livro. Tinha um ônibus que voava. Pensa nisso. Em 1950, imagina hoje como é que está. Né? Isso em 1950, imagina a tecnologia como é que está hoje. E existem milhares de cidades já na segunda esfera muito mais desenvolvidas. E quem são os moradores dessas dimensões? Já ouviu falar de demônios, dragões, anjos, tem até o nome imortais. Robson Pinheiro traz muito desses nomes. Eu leio de tudo, mas eu não gosto desses nomes. Ah, você gosta? Não gosto. Acho que mistifica muito, porque no final somos todos espíritos, somos todos pessoas. Acho que está errada a denominação na casa espírita de falar eu vi espírito, eu vi entidade. Você viu a pessoa. Eu vi o espírito da minha avó. Não, você viu sua avó desencarnado. Eu estou aqui, daqui a pouco vocês viram, né? Eu desencarno, apareço para vocês, vocês saem correndo. Quero falar para vocês o que eu vi da aula. Falei, gente, é assim mesmo. Vocês saem correndo? Sou eu. Só mudei a dimensão. Não mudou, né? Não deixei de ser quem eu sou. Todos somos espíritos, pessoas, criadas simples e ignorantes por Deus. Não existe demônios criados para fazer o mal e sofrer eternamente. Até porque a eternidade é muito tempo. Já pensaram sobre a eternidade? É muito tempo. É muito. Não dá nem para imaginar. Né? Então, não, e também não existem seres angelicais criados por Deus para fazer o bem. Deus foi lá e falou, pô, vai ser anjo, vai ser demônio. Isso não existe. Somos todos espíritos. Pessoas, consciências. Nós, seres imortais, criados por Deus, destinados à evolução constante, até a perfeição moral e intelectual, que é possível, que é absoluta só de Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Vão ficar lá o resto da vida? Não, todos se tornarão perfeitos. Todos. Sabe quando você vai aquela pessoa muito chata? Ela vai se tornar perfeita. Ela será um dia um espírito de luz perfeito. Está chata agora, mas ela vai ser perfeita. Há demônios, no sentido que se dá a palavra, se houvesse, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Só pensar. Se você acredita em Deus, não é para acreditar nisso. Um dos dois. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala, reúnem todas as perfeições. São nossos irmãos mais velhos. Eles olham para nós como irmãos novos, que ainda faz muita besteira. Sabe? É assim que eles olham. São os espíritos mais velhos. Então, só tem pessoa, espírito, consciência. Quando chegar em casa hoje e ver a cadeira girando sozinha, não sai correndo, conversa. Quem está aí? Vamos falar o que o Breno falou lá, é verdade? É assim mesmo? É? Não é para ficar com medo. E algumas dessas pessoas procuram seguir o caminho do bem, enquanto que outras, utilizando o livre-arbítrio, revoltam contra Deus. Revolta mesmo. Gregório ficou lá 700 anos, conscientemente. Um espírito muito inteligente, consciente, sabia o que queria,
utilizando o livre-arbítrio, como ele não concordou com algumas coisas que aconteceu com ele, ele lutava contra Deus, ou seja, contra a evolução da humanidade. Eles não aceitam Jesus e nem outro, qualquer espírito evoluído. Querem manter a humanidade estagnada moralmente, para que não haja mudança de estágio. Nós estamos nessa fase de transição, que na minha opinião demora bastante. Na minha opinião a gente nem vai ver. Mas eles não querem isso. Querem que mantenha estagnado, todo mundo vivendo mais meio bovinamente, né? Entre essas consciências existem as que são inteligentes e cruéis. Sabem o que estão fazendo? Tais espíritos dominam e governam as esferas densas, as cidades, vilarejos. Aquela cidade de 40 milhões com a rei, ela tem todo um controle. Militar, tem tudo. Prefeito, políticos, né? Governantes diversos, ligados à religião. Né? É todo um controle que domina as outras inteligências. Governam quem? Quem são essas outras? As pessoas que têm afinidade. Não existe vítima. Está em afinidade. Então não adianta ficar reclamando muito do governo. Você está aqui é que você tem afinidade com esse lugar que você está. Tem que pensar bem. Vejamos essa passagem do livro Missionários da Luz. Outros, contudo, em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontaram o próprio Jesus, por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-os diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daquele que se transforma em seus companheiros. Ou seja, você desencarna com muita raiva de alguém, quer se vingar, eles localizam essas pessoas, falam, ó, te ajudo, vamos lá, vamos se vingar, vamos criar toda uma obsessão complexa, só que depois você entrou na turma. Então, ai daqueles, esses espíritos conscientes, você cede, né? Eles querem que a maioria permaneça assim. Nós iremos para essas cidades? E aí não tem como fugir disso. É uma questão lógica e óbvia. Quem mantém uma vida transviada, cedendo a todos os impulsos da animalidade inferior, sem fazer caridade, sem orar, sem estudar, passou a vida física já em sintonia com esses lugares. E já fez amizade com quem vive nesse tipo de lugar. Não tem jeito. Aí na hora de você desencarnar, quem vai lá te receber? É eles. Você fez amizade com eles. Isso é questão de lógica. Não tem como fugir essa lógica. Agora quem, apesar de ainda imperfeito, porque todos somos, procurou durante a vida orar, fazer caridade, seguir um caminho reto, honestidade, estudar, passou a vida física em sintonia com as regiões mais felizes. E firmou, inclusive, amizade com os espíritos mais evoluídos. A gente vai ver isso semana que vem. Que irão ajudar no momento do desencarne. Vão lá te receber, te levar para uma instituição, setembro da semana que vem. Então, existem essas inteligências cruéis que governam as cidades e vilarejos desses mundos mais densos. E existe sim um comando central, que ficou conhecido como dragões. Aí tem um monte na literatura espírita. E o próprio André Luiz ele cita. André Luiz fala que são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade, egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então são espíritos muito antigos, que vivem nessas esferas mais densas e dominam realmente essa região. Ora, se temos crime organizado aqui, em diversos países, tem crime organizado lá. Tem regiões que comandam e organizam lá. É só pensar. E como eles são? O André Luiz não fala nada a respeito, nem o que nós podemos chamar de doutrina tradicional. Mas as outras doutrinas, os outros livros, Robson Pinheiro, Inácio, o comando central mesmo, que falam que são poucos, 6 ou 7, diz que são espíritos até bonitos fisicamente, porque são espíritos muito evoluídos, intelectualmente, não moralmente. Então eles conseguem dominar a matéria, não adoecem. Já os outros que seguem eles estão bem adoecidos. E até personificam, se deformam mesmo. O corpo espiritual é matéria, mas mais plástica. Então se deforma mesmo e a imagem não é agradável. Daí que vem as lendas de demônios, os dragões, essas coisas.
é que ele fica deformado. Não deixa de ser pessoa, só se deformou. Em tratamento volta ao normal. Mas, como em todos os lugares, tem os subordinados, são esses que eu estou falando. São menos desenvolvidos, mas que entendem a sua condição de seres desencarnados e seguem as ordens dos dragões. São as inteligências cruéis que governam as cidades e vilarejos. No caso do Gregório, por exemplo, ele já era um pouquinho acima disso daí, ele estava ali no meio termo. Ele era muito desenvolvido. No livro Libertação, ele conta esse resgate do Gregório, quem quiser ver depois. Como falei para vocês, ele estava lá há 700 anos. Sua mãe mandou uma missão de socorro. A mãe dele ficou por 700 anos monitorando ele. Quando percebeu que tinha uma abertura, mandou a missão de socorro. Gregório era um dos sacerdotes de uma cidade nas esferas densas, responsável pela prisão e julgamento que eram levados até eles. Porque é toda uma organização que tem lá. Tem toda uma organização. A depender da região é um mundo. A depender da região tem colônias, sistemas mais feudais, outros sistemas capitalistas mesmo. São regiões que têm mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. E vivem realmente. Né? Prédios, cidades, tem tudo isso lá. Quem vai lá tem sintonia, não é vítima. Quando André Luiz pergunta para Google por que Deus permite que existam isso, né? Que exista isso, inteligências cruéis governando cidades, Google explica que é natural. Aí vem aquela famosa frase, né? Não costuma ser um tapa na nossa cara, a gente fica revoltado, no WhatsApp, no Facebook, mas cada povo tem o governo que merece. Isso não ocorre entre nós, se a gente analisar alguns governantes, alguns líderes religiosos, a gente não vai concluir que são inteligências cruéis explorando outros, de uma forma não fisicamente, mas de outra forma. Porque se o dinheiro desviado é dinheiro que não foi para saúde, para educação e tudo mais, independente de qualquer posição partidária. Nós não temos aqui, independente de país também, que isso tem em todo lugar. Inteligências cruéis e líderes religiosos, nós temos, né? Quantos nossos prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, deputados, pessoas, empresários, juízes, menos juiz de trabalho, né? Juiz de trabalho, né? Juiz de trabalho isso não ocorre, né, Dan? Mas tirando o juiz de trabalho, todo o resto é natural, por causa do nosso nível evolutivo, é natural ainda querer tirar proveito, porque nós somos espíritos que ainda a gente procura viver, nós estamos lutando para despertar nossa consciência para viver em sintonia com a lei divina. É natural a gente não querer viver em sintonia. A gente quer ir contra, explorar os outros. E aí você pega nessas cidades, é isso que existe. Então quem faz isso aqui, quando desencarna, está fazendo aqui, vai para um lugar onde tem isso. O mesmo ocorre lá. Da mesma forma, nas regiões densas do umbral, possuímos cidades, vilarejos, dominados por inteligências cruéis. Já falei. E é claro que os espíritos encarnados, bons, trabalhadores, eles não querem que existam essas regiões, mas é do nível evolutivo da humanidade. Quando você pega Emmanuel falando que tem que sair do ciclo vicioso de vidas inferiores, é isso, você fica desencarnando, volta lá para a esfera densa, reencarna, volta para a esfera densa, reencarna, volta para a esfera densa, é começar a ir para esferas mais evoluídas, mudar. Porque a nossa realidade é que a maioria ainda fica presa, muito presa, não é nem no umbral, é nas outras regiões. Nas regiões mais densas. Não tem uma cidade lá de 40 milhões de habitantes à toa. É porque nós ainda estamos lutando para começar a despertar. Você só vai conseguir atingir esferas mais evoluídas quando você despertar como espírito. Que a partir da segunda esfera mais sutil, já são espíritos que sabem que são espíritos, que procuram viver. Não se tornaram perfeitos, longe disso. Mas já lutam para se tornarem melhor efetivamente, em todos os seus atos do dia a dia. Então a gente tem que chegar nisso daí. Eu não sei o que é isso. Só para atrapalhar. Então, e entre essas esferas, nessas esferas, tem lugares inexplorados, como tem aqui. Mas como lá a natureza é muito triste, são aqueles vales que aparecem em filmes, que tem nos livros. Tem realmente esses lugares muito tristes. Tem.
ficam espíritos dementados, doentes, aquela cena do livro, do filme, quando ela está andando, aquelas coisas lá, são regiões, imagina aqui, entre Marília e Garça, tem Veracruz, entre Marília e Veracruz tem regiões, espaços vazios. Então vocês imaginam numa esfera densa, entre colônias, tem regiões inexploradas, que a natureza é muito triste mesmo. A região é muito feia, né? E ali tem inteligências que aprisionam, torturam. Ah, tem isso? Tem. Vou falar para vocês que não tem, tem. Tem aqui, tem lá também. Só que aí nessas esferas densas. Porque aqui no mundo encarnado, e até uma das formas de evolução nossa, reencarnam espíritos advindos de esferas mais sutis e espíritos advindos de esferas mais densas. E tem essa mistura natural. E com isso, todos vão evoluindo. Então, a nossa dimensão, por isso, um dos motivos da reencarnação, que aqui é uma escola, um dos, né, é essa mistura de espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. E aí vai tudo ajudando a crescer. Né? Tem socorro nesses locais? Tem, muitos, a gente vai ver semana que vem. Hoje a gente está focando nos moradores. E na crosta, aqui, tem espírito aqui? Tem a gente. Não, além da gente, tem espírito desencarnado? Quem assistiu No Sexto Sentido? Quem assistiu Ghost? Aquela coisa lá. Eles ficam aqui entre nós mesmos. Tem. Milhões. Podemos pensar até em bilhões. É muita gente. Estão fortemente ligados com a vida da nossa dimensão. Não querem se afastar. Por vícios diversos, saudade intensa. Ou espíritos amigos, trabalhadores. Também tem entre nós. Esses outros vivem entre nós, se acostumam com o fato de que encarnados não respondem. Encontram outros desencarnados, fazem amizades, vão seguindo a vida. Né? O Sexto Sentido todo mundo assistiu, né? Ele sentava com a esposa na mesa. Você só percebe no final, né? Ele senta com a esposa na mesa, bate papo com ela. Ah, então em casa tem isso? Tem. Se você não faz evangelho no lar, se você não tem hábitos saudáveis, se só tem hábitos inferiores, há uma tendência muito grande de receber visita de espíritos, muitas vezes que nem sabe que é desencarnado. Senta junto na mesa, tudo junto, né? Bate papo. Então, um resumindo o que nós vimos. Temos o comando central, esses espíritos mais cruéis que dominam. Temos os seus subordinados. Temos os habitantes dessas cidades, que têm sintonia com isso tudo. Temos a crosta, que são quem estão aqui entre nós. E as pessoas enfermas. E após o umbral denso, afastando da crosta, começa o chamado umbral médio, né, a segunda esfera. Nós já estamos caminhando para o final. São as chamadas colônias transitórias. A segunda e a terceira esfera são chamadas de colônias transitórias. Porque ou você desencarna, vai para lá, fica um tempo lá e reencarna de novo, ou você desencarna, vai para lá e consegue ascender para dimensões ainda mais superiores. Então elas são transitórias, essas duas aqui, ó, 3 ou 4. São milhares de cidades, muita gente mesmo. E nela moram pessoas como nós, ainda imperfeitos, mas que lutam para realizar a forma íntima. Ah, mas eu não me identifiquei com isso daqui, me identifiquei com o que estava lá. Então, amanhã é um bom dia para começar a reforma íntima. Vai começar a se identificar com isso daqui. Que ninguém vai virar santo, mas a gente tem que procurar viver conforme o Espiritismo ensina. Essas pessoas já aceitam Deus, Jesus, aspiram por viver em lugares melhores, lutam para melhorar, ajudar o próximo. Né? Nessas colônias já vigora a paz, tranquilidade, possuem uma natureza muito bonita, com paisagens similares ao nosso lar. É um ótimo lugar para se viver. Se chegar lá, está ótimo. Está muito bom. Se a gente desencarnar e ascender para essas esferas, você vai viver num lugar muito legal. Né? Muito bacana, já uma tecnologia muito desenvolvida. Recebe os espíritos recém-desencarnados com méritos, ou socorridos de faixas densas. Preparar para reencarnar ou ascender. Semana que vem estudaremos como chegar nelas. Quem faltar vai perder o caminho. Aí vai ficar perdido aqui. Estou brincando, mas... E afastando-se mais, temos um umbral sutil, onde está o nosso lar. Ele está lá naquela região. Ainda é umbral. Então tem até sistema de defesa. Porque essas inteligências muito desenvolvidas e tudo mais, elas conseguem se locomover entre essas esferas. Quem está ali dominando a esfera mais densa, ali, ela consegue chegar até o umbral ainda, o chamado umbral, as 3 esferas.
não consegue passar disso, mas até lá chega. Então, o nosso lar e todas as outras colônias têm um sistema de defesa muito forte. Quem lê o livro vai ver isso. Está aqui, ó, o povo está aqui, ele consegue chegar aqui. Até aqui não consegue não, mas até aqui chega. Nessas regiões e com as colônias mais desenvolvidas que temos notícias concretas. Nessas colônias, já da terceira faixa, já é muito difícil viver lá, viu? Nosso lar teve até revolta popular. O governante quis instituir lá a alimentação mais sutil, cortar bebidas excitantes. O que é bebida excitante? Só pensar nas nossas. Tem lá de outro jeito, é óbvio. Bebidas excitantes. Pinga. Mas de outro jeito, né? Outra coisa. E também quis diminuir a alimentação, que era muito densa. Teve revolta popular. Teve gente presa. Lá no nosso lar, tá lá no livro, não estou inventando nada não. Então eles já estão num nível muito evoluído. Aí o que você falou, parece que a maioria fica aqui. A maioria fica mesmo. Segundo o André Luiz, 70% de quem desencarna fica entre essas esferas que a gente está analisando. Só 30% consegue passar para as outras. Não é ruim. Se a gente chegar ali na segunda, terceira, está ótimo. Eu quero ir para a segunda, terceira já está muito distante. Né? Não quero uma alimentação tão sutil assim. Isso não é ruim, a gente tem que analisar para conhecer, mas não é ruim. A gente não vê o nosso lar e achamos bonitos? É bonito, imagina hoje. E acima delas, não temos grandes revelações. Estamos na fase de compreender que estão próximas. Como eu falei para vocês, várias obras mediúnicas narram, mas de forma bem superficial. E por meio de reuniões mediúnicas, nas esferas próximas, as pessoas que habitam as colônias espirituais recebem revelações e orientações. Então tem reunião mediúnica lá no mundo espiritual? Tem. Porque reunião mediúnica é uma atividade mental para entrar em contato com quem vive em outra dimensão vibratória. Então quem está lá no nosso lar, faz uma reunião mediúnica para entrar em contato com quem está em dimensões superiores. Entenderam isso? Foi assim que André Luiz recebeu a missão para resgatar Gregório. Em uma reunião mediúnica, veio um espírito muito evoluído, a mãe do Gregório, se manifestou, deu a missão e eles foram lá visitar Gregório, socorrer Gregório. Sabemos que na dimensão mais sutil tem os chamados, o tal dos imortais aí. É que tudo isso que a gente analisou é Terra, é planeta Terra, são as infinitas dimensões do nosso planeta. Na mais sutil de todas, dizem que vivem os chamados imortais. O nome deriva do fato de não precisarem mais reencarnar, porque já estão num nível evolutivo muito grande, já estão muito evoluídos. Não precisam mais reencarnar. Reencarna, mas não precisa. Imortais todos somos. Espírito é imortal. No Obreiros da Vida Eterna, em uma sessão mediúnica, André Luiz recebe a visita de um desses espíritos. E aí ele pergunta a respeito, né? E para fazer essa reunião mediúnica, foi preciso muitas pessoas em perfeita sintonia mental, para permitir que esse espírito dessa esfera que é a mais evoluída se manifestasse ali. E aí ele perguntou, né, sobre ele, chama Asclepios, que ele pertence ao plano dos imortais, as regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma. E olha aí, em condições inapreciáveis a nossa atual conceituação de vida. Não dá para descrever. É outro tipo de vida. Já perdeu todo o contato com a crosta terrestre, conosco, está numa escala vibratória muito diferente. E poderia fazer sentir-se por lá, aqui, através de missionários de grande poder. Vem aqui raramente, não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visita-nos por piedade fraternal. Eles estão lá tocando harpinha, descansando? Não. Estão trabalhando ativamente para o desenvolvimento de todas as outras dimensões. O trabalho nunca cessa. E aí o André pergunta, não vai mais reencarnar? Se quiser, poderá. Em missão de grande benemerência, se quiser. Mas é intervalo de 5 a 8 séculos. Por quê? Porque não tem necessidade. Ele vem, são os grandes espíritos aí que o mundo inteiro conhece. Né? De todas as religiões.
E devemos acreditar que ele esteja no mais alto grau de desenvolvimento? Aí é o que o mentor fala, de jeito nenhum. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingir umas pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Ou seja, ele está lutando muito para evoluir mais ainda. Ele, o Asclepios. Né? E esses daí que ele quer chegar, está lutando muito para evoluir e chegarem às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. E esses daí estão lutando muito para crescerem, né? Para chegarem à constelação de Hércules, a cuja família pertence. Olha quantos degraus a gente tem para evoluir, né? E os que orientam o nosso grupo de esteira ainda querem evoluir, ó. Aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem. Aí é quando você chega no estado de espírito puro. E aí ele ainda fala, sabe que a nossa Via Láctea é apenas um detalhe da criação? Olha como a coisa é gigante, né? Como é muito grande, quando a gente está bem no início. Então, no atual estágio, já encerrando, estamos vivendo a fase de transição. Quando deixamos de ser um mundo de expiações e provas e passamos a ser um mundo de regeneração. Por quê? Porque os habitantes tornam-se de regeneração. Você atinge um nível evolutivo que você reencarna e sai com menos dívida do que entrou. Você começa a regenerar. Quando todos os habitantes do mundo, ou a grande maioria, atinge esse nível, o mundo passa a ser de regeneração. Enquanto a maioria entra e sai mais endividado do que entrou, estamos em um mundo de provas e expiações. E aí o que acontece? Muitos que não conseguirão atingir um nível necessário serão retirados, isso já está acontecendo. E aí com o intelecto mais desenvolvido ajudarão a desenvolver outros mundos, porque a coisa é gigante. As esferas menos desenvolvidas já estão sendo urbanizadas, muitos livros narram isso. A gente tem que ver sob reserva porque não são de médiuns consagrados. Tem vários livros aí que a gente tem que esperar um pouquinho para analisar. A gente passa a acreditar em algo no espiritismo quando vários médiuns ao longo de muito tempo falam a mesma coisa. Quando é um ou outro a gente recebe sob ressalva ainda. Mas eles estão falando que estão sendo urbanizadas. Essas inteligências cruéis estão sendo retiradas já, porque já não vão atingir o nível, e sendo levadas para outros locais. E tem lógica, porque se ocorre isso aqui, então deve ocorrer lá também. Né? Se ocorre aqui, ocorre lá. Existem algumas obras que falam que até o Vale dos Suicidas foi reurbanizado, né? Que a gente já viu que não é vale, é uma cidade, ou seja, foi reestruturada. Não diminui o sofrimento. Só vai sofrer, porque se machucou. Só que aí vai sofrer num hospital, numa instituição, ou em algum lugar mais apropriado. Não necessariamente num lugar tão triste. Encerramos. Semana que vem nós vamos ver tudo isso. Para acabar. Semana que vem é mais leve.